são tarefas que elas não se cruzam. Tentem categorizar o tipo de tarefa e vejam realmente se elas são mais mecânicas ou se elas são mais executivas. Pessoal, pergunta sincera, vocês se sentem produtivos? Vamos lá. Tá começando mais um Insight Box, o seu quadro de insights curtos aqui do Brainstorm. E o assunto de hoje é justamente ela, a produtividade. Galera, é o seguinte, nos últimos anos eu vinha pesquisando muito sobre produtividade, né? Claro que é um assunto que acabou aí gourmetizado, levado para caminhos muito ruins aí por conta de coach, não sei o que, mas é um elemento necessário nas nossas vidas, não podemos negar isso. O que acontece é que mesmo pesquisando muito, eu percebi que a produtividade, por mais que existam sistemas que façam ela funcionar de jeitos melhores, né, como um todo, ela ainda assim ela é muito peculiar. Peculiar em que sentido? Peculiar no sentido de, por exemplo, como a sua mente funciona, como é a sua rotina no dia a dia, enfim, né, o seu estilo de vida, se você é casado, solteiro, enfim, tudo isso influencia na maneira de como você vai ser produtivo, tá? Então, como isso é individual de cada um, eu vou pular essa parte e ir direto no ponto que eu acabei extraindo aqui, olhando para minha rotina, que pode sim ser comum com várias pessoas, tá? Realmente, o que eu me pegava, digamos assim, batendo muito a cabeça, era aquele velho sentido de que quanto mais eu planejava, parecia que as coisas não iam certo do jeito que eu precisava. Por exemplo, eu planejava muita coisa e às vezes a situação, por exemplo, uma coisa saía fora do meu planejamento e a minha semana já parecia que ficava uma bagunça. E nisso eu ficava, sinceramente, meio puto da vida porque parecia um esforço inútil, né? Pô, eu faço certinho o que a técnica manda fazer, você pega uma horinha ali domingo, está relaxado, planeja a semana e tudo mais, e mesmo assim parece que não funciona, sabe? E isso é muito louco, assim, porque você vai vendo, se você usa ferramentas para acompanhar, como por exemplo eu uso o Todoist, você consegue ver o quanto você prolongou, jogou aquela tarefa pra frente, né? Então eu só vi aquele número aumentando ali, e isso ficava me irritando. E nisso eu falei, pô, não é possível, vou parar de olhar pros livros e vou tentar olhar qualitativamente para essa questão aqui. E aí eu aprendi uma lição muito importante, que é um insight bem legal, que é o core desse vídeo, tá? Que é, talvez você não olhar só para a organização no geral, mas também você olhar o tipo da tarefa. Por exemplo, eu tenho essa rotina onde eu equilibro funções de design e funções, digamos, de estratégia, enfim. Essas tarefas, elas são completamente diferentes uma das outras, certo? Então, por exemplo, ferramentas de design, em sua grande maioria, né, design, edição, vamos colocar tudo dentro desse pacote, são tarefas um pouco mais mecânicas, que você senta ali no software ou com papel e você fica testando, rabiscando, editando, refinando e tudo mais. Então tem um tipo de flow, né, um tipo de flow X. Agora, tarefa executiva é muito diferente. Então você tem que gastar muito mais tempo pensando, pesquisando, revisando, falando com pessoas e nessa tarefa executiva, a sua mente funciona muito diferente. E na minha rotina, o que acontecia era que eu ficava pulando de uma tarefa para outra de categorias diferentes. E isso, primeiro, causava uma exaustão inacreditável, porque isso virava uma bola de neve. Por exemplo, eu saía de uma tarefa executiva, que era super exaustiva, assim, nossa, muito mentalmente desgastante, né? Uma reunião, por exemplo. Se eu tivesse que parar para fazer, pular logo para uma tarefa mecânica, primeiro que eu faria ela sem atenção, que geraria muitos erros, e aquilo demoraria mais tempo do que o necessário. E segundo que de fato teria mais erros, ou seja, eu teria que refazer aquela tarefa no futuro, enfim. E vice-versa também. Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo uma tarefa mecânica e eu tenho que entrar numa tarefa executiva. Pô, eu entro numa velocidade de pensamento, às vezes, muito mais acelerada, então eu não presto atenção no que eu estou falando, não me preparo com antecedência, enfim. São tarefas que elas não se cruzam, sabe? Então, um insight que eu percebi, que eu até compartilhei aqui com as pessoas que trabalham comigo, né? Que tentem categorizar o tipo de tarefa e vejam realmente se elas são mais mecânicas ou se elas são mais executivas, ou seja, aquele flow mais contínuo, ou são tarefas que você tem que ficar isolado, pensa, volta, fala com alguém. São tarefas que, na verdade, tem muitos fluxos, né? Então, ela vai para uma pessoa e volta para você e você continua. Esse tipo de sentido, tá? Então, tentem olhar para a rotina de vocês dessa forma
categorizando essas tarefas que com certeza vai fazer muita diferença na produtividade de vocês, na rotina de vocês, trazendo mais tranquilidade. Principalmente, aí, mais um ponto da minha rotina, principalmente, galera, para vocês saberem o que é possível fazer em um dia só. Porque quando você consegue blocar mais, você já sabe, ó, só essas 2 tarefas executivas aqui vai me levar o dia inteiro. Então eu nem vou colocar outra coisa e vice-versa também. No meu caso, tem que editar um vídeo aqui super longo, são muitos cortes, vai demorar muito, eu nem vou colocar reunião hoje, que senão vai quebrar o flow. Então assim, isso ajuda bastante. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do insight. Coloquem em prática e depois voltem aqui nos comentários para dizer se deu certo. Valeu, muito obrigado!